Entre 1980 e 1990 acontecia uma onda de assassinatos no estado de Washington. A busca pelo assassino se torna incansável, mas nem todos os esforços conseguiam dar uma resposta de quem poderia estar cometendo todos aqueles crimes. Olá pessoas, aqui é a 11 e hoje eu vou falar para vocês do Green River Killer, o assassino do Rio Verde. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal e deixa o seu like. As minhas redes sociais vão aparecer pelo vídeo e também estão no link na descrição, então me segue por lá também que eu tô sempre colocando alguma coisa diferente. Agora chega de enrolação, se ajeita no sofá e bora pro vídeo de hoje. Gary Leon Ridgway nasceu no dia 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, em Utah. Ridgway, o segundo de 3 filhos do casal Mary Ridgway e Thomas Ridgway. Sua família era bem problemática, né? O Ridgway costumava presenciar brigas violentas dos seus pais. A sua mãe era descrita por pessoas próximas como uma mulher dominadora. E o Thomas Ridgway, o pai do Gary, né? Ele trabalhava como motorista de ônibus e era comum ele reclamar sobre prostitutas que ficavam próximas ao seu trabalho. O Gary Ridgway, ele costumava urinar na cama até seus 13 anos de idade. E quando isso acontecia, sua mãe então lavava, né, as suas genitais após todas as vezes que isso ocorria. E quando isso acontecia, sua mãe costumava estar vestindo camisola ou roupas curtas. E depois de todo o ocorrido, em um relato, né, quando ele conversou com os psicólogos de defesa, o Gary Ridgway, ele disse que tinha sentimentos conflituosos sobre sua mãe, de raiva e atração sexual por ela. E que ele também fantasiava em matá-la. O Ridgway, ele tinha um QI bem baixo e ele também era disléxico. Então, isso fez com que seus estudos fossem bem atrasados. E aos 16 anos, o Gary Ridgway, ele esfaqueou um menino de 6 anos, que acabou sobrevivendo ao ataque. E posteriormente, o Gary também relatou, né, para a polícia, enfim, para os psicólogos, que ele esfaqueou o garoto porque ele queria saber como era a sensação. Em 1969, o Gary Ridgway se formou na T High School, eu não sei se é assim que se pronuncia, então eu vou escrever aqui para vocês. E no mesmo ano, o Ridgway, ele se casou com sua namorada de colégio, Claudia Craig, de 19 anos. Após seu casamento, o Gary Ridgway, ele então entrou para a Marinha e foi enviado para o Vietnã, onde ele serviu em um navio de suprimentos. E durante esse período, Ridgway, ele se relacionava com diversas prostitutas e ele acabou contraindo gonorreia. Mesmo assim, o Ridgway continuava mantendo relações sem proteção e assim que ele retornou do Vietnã, seu casamento acabou em divórcio. O Ridgway foi casado 3 vezes e a sua segunda esposa foi Marcia Winslow, que chegou a relatar que seu ex-marido tentou estrangulá-la. O Ridgway teve um filho que nasceu em 1975. O início do filme de terror começou no dia 15 de julho de 1982. 2 crianças andavam de bicicleta próximos ao Green River. Foi então que a polícia foi acionada e o corpo foi identificado como de Wendy Lee Caulfield, de 16 anos. 4 semanas depois de encontrarem o corpo de Wendy, outro corpo foi encontrado às margens do Green River, identificado como Deborah Bonner. 3 dias depois de encontrarem o corpo de Deborah, encontraram mais 2 corpos no rio, identificados como Marcia Faye Chapman e Cynthia Jean Hinds. As autoridades então entraram em alerta, começando a busca pelo assassino apelidado de Green River Killer. Além das vítimas que eu já citei aqui para vocês, outros corpos foram encontrados ao redor do rio, dentro do rio, como também nas partes arborizadas ao redor do Green River. Com a sequência de vítimas sendo encontradas, a mídia então começou a ficar em cima do caso, o que fez com que o assassino então ficasse informado de cada passo que a polícia dava. E com isso ele foi mudando a sua rota e também foi mudando a sua caçada por vítimas, o que acabou dificultando muito a investigação. No final de 1983, 14 corpos haviam sido encontrados e mais 24 mulheres estavam desaparecidas. O número de vítimas só aumentava e todos esperavam uma resposta, mas nada havia sido encontrado. A polícia tinha uma amostra de DNA, mas na época, né, com poucos recursos, nada podia ser feito com aquelas amostras de DNA que eles tinham coletado nos corpos das vítimas. Em 1984, uma força-tarefa foi formada com 50 integrantes para atender tudo que fosse relacionado, né, aos assassinatos do Green River. Alguém que pudesse ter uma pista, alguém que tivesse alguma informação, alguém que houvesse visto alguma coisa, para atender tudo que fosse relacionado, né, aos assassinatos do Green River. Alguém que pudesse ter uma pista, alguém que tivesse alguma informação, alguém que houvesse visto alguma coisa, para atender. Então essa força-tarefa estava
ali encarregada de pegar qualquer coisa, qualquer detalhe que pudesse ajudar na busca pelo assassino. O assassino do Green River, ele era bem meticuloso. Onde os corpos eram encontrados, onde ele desovava os corpos, ele contaminava com pitucas de cigarro, com pertences de outras pessoas, para trabalhar a investigação e dificultar ainda mais a sua identificação. Então, ele realmente era meticuloso e cuidava de cada detalhe para que não ficasse nada que na época pudesse levar a polícia até ele. Os corpos geralmente eram deixados em grupos, já que o assassino do Green River, ele voltava aos locais para manter relações sexuais com os cadáveres de suas vítimas. Muitas de suas vítimas eram mulheres em situações que eram prostitutas ou eram meninas que tinham fugido de casa, enfim, que estavam numa situação complicada. E a maioria das vítimas do assassino do Green River eram mortas na sua própria casa. Então ele convencia elas, né? Ele muitas vezes, as que não eram prostitutas, ele mostrava foto do filho dele, ele ia ganhando confiança e levava elas até a sua casa. Na casa dele, ele estrangulava as suas vítimas. Após ter tirado a vida, né, das suas vítimas, como eu falei para vocês, ele costumava estrangular as suas vítimas, ele limpava a sua casa meticulosamente e movia os corpos até onde ele iria deixar. A maioria das suas vítimas foi encontrada, como eu falei anteriormente, ao redor do Green River ou dentro do rio. Só que além do Green River, outras vítimas foram encontradas no Aeroporto Internacional de Seattle, em outras áreas também do condado de King, e uma vítima foi encontrada em Portland, no Oregon. A polícia seguia com a investigação completamente atolada, né? Enfim, não tinha por onde começar, não tinha testemunhas, não tinha qualquer outra coisa que pudesse levar até o assassino. O River continuava com sua caçada macabra, fazendo cerca de 4 vítimas no mês. Para vocês terem uma noção do tamanho do caso, a polícia consultou outro serial killer para tentar entender como o do Rio Verde estava agindo. E esse serial killer que eles consultaram foi Ted Bundy. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre o Ted Bundy, que ajudou a polícia tentando entender sobre a forma que o assassino do Green River agia, o que o motivava diante dos assassinatos. O Ted Bundy sugeriu que o assassino voltava para manter relações sexuais com suas vítimas, o que posteriormente foi confirmado pelo assassino. O Gary Ridgway começa a entrar na mira da polícia em 1982, quando foi detido sobre acusações de envolvimento com prostituição. No ano seguinte, o Gary Ridgway se torna um dos suspeitos dos assassinatos do Green River, e em 1984, Ridgway foi submetido a um teste de polígrafo, onde ele passou tranquilamente. Ridgway passou pelo teste, e no dia 7 de abril de 1987, a polícia coleta amostras de DNA. Mas até então nada podia ser feito, como eu falei para vocês, pela falta de recursos da época. Passava e a investigação continuava estagnada. Quase 20 anos e o assassino Green River ainda não havia sido descoberto. Diversas interrogações foram feitas, enfim, mas nada parecia levar a quem poderia ter cometido aqueles crimes. Os avanços na tecnologia acontecem no ano de 2000. Os DNAs, enfim, dão uma resposta aos policiais. Gary Ridgway trabalhava como pintor na época em uma fábrica de caminhões e no dia 30 de novembro de 2001, Ridgway foi preso no seu local de trabalho. Os testes de DNA identificaram conclusivamente o DNA de Ridgway com o DNA encontrado nos corpos das vítimas. Para evitar que a pena confessa os seus crimes, ele foi condenado nas acusações de 48 homicídios. Gary Ridgway foi condenado a 48 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Ridgway, mas a sua confissão foi de 71 assassinatos, sendo o segundo serial killer dos Estados Unidos com o maior número de vítimas. E é isso aí, pessoal. Eu estou começando aqui no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais casos criminais para vocês aqui, enfim, mais coisas de conteúdo. Não esquece de se inscrever e de deixar o seu like, que eu vou estar trazendo mais vídeos por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.